Boa noite. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês e peço licença para entrar no seu lar, agradecendo a direção do Centro Espírita Chico Xavier, que nos permitiu estar com vocês nesta noite, realizando o nosso trabalho. Eu me sinto muito honrada e para que possamos iniciar a palestra de hoje, eu peço para que vocês me acompanhem nesta prece. Amado Senhor, nos encha com a sua luz, nos traga a sua paz. Ó Pai amado, nós que somos tão necessitados de Ti, precisamos crer que somos seus filhos amados. Jesus disse: quando 2 ou mais estiverem em minha presença, eu estarei entre eles. Se faça luz, amado Mestre Jesus, esteja conosco em todos os lares, que estejamos unidos em pensamento. Eu peço, meu Pai, permita neste momento contar com o apoio do meu amigo Erasmo Gurgel, que o meu mentor possa me inspirar e que ele conduza os nossos estudos da forma que achar mais conveniente. Eu, apenas médium, me coloco à disposição do trabalho edificante. Graças a Deus, graças a Jesus. Eu sou Paula Alves. Talvez seja importante esclarecer quem sou. Os meus trabalhos espirituais são realizados no Centro Espírita Discípulos do Evangelho. Eu realizo os trabalhos como médium psicofônica, trabalho também na evangelização de espíritos, trabalho com um grupo de gestantes que são assistidas dentro de suas necessidades materiais, espirituais, morais. Também realizo as palestras junto com vários outros amigos muito carinhosos. Além disso, de forma independente, eu realizo o trabalho de psicografia, juntamente com meu mentor Erasmo Gurgel, que é quem envia os livros do plano, perdoe-me, espiritual, para que possamos trazê-los para aqueles que se acharem necessitados de consolo e de informações edificantes. De 2015 até aqui, foram 11 livros que nós conseguimos trazer. 7 destes já foram publicados. Nós estamos realizando o trabalho de finalização destes outros 4 livros. No plano físico, eu trabalho na área da saúde e há 19 anos sou fisioterapeuta com enorme prazer. Neste momento em que todos estamos enfrentando esta necessidade do isolamento social, nós percebemos o quanto é importante o convívio social. O quanto nos enche de alegria e satisfação estarmos com os nossos familiares amados, com os nossos amigos queridos. Eu continuo trabalhando e tenho ouvido muitas pessoas dizendo o quanto os abraços fazem toda a diferença. É verdade. O convívio, o contato com as pessoas é importante, não simplesmente para que possamos trocar ideias, trocar informações, desabafar, mas é importante sim para a nossa saúde mental, mas também física. Nós estamos todos passando por este momento onde as privações de contato físico nos trazem receios, medos, sofrimentos, angústias. Eu estou com as minhas filhas afastadas de mim. E é um problema, para mim também é um sofrimento. Então vejam como todos nós estamos enfrentando no mesmo momento esta crise que mexe com a parte física, mas também com a parte emocional. E foi por isso que o meu mentor me inspirou a trazer este tema, a parábola dos 2 fundamentos.
Nós sabemos que o Evangelho do amado Mestre Jesus nos traz todas as diretrizes que são necessárias para nós conduzirmos a nossa vida neste mundo. Tudo o que nós temos necessidade de saber, tudo o que nós ficamos incertos, nós podemos achar as respostas no Evangelho de Jesus. Então, nós poderíamos utilizar vários outros trechos importantes, mas Erasmo me informou que seria pertinente utilizarmos a parábola dos dois fundamentos ou da casa na pedra e na areia. Começaremos então com o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27, quando Jesus diz: quem ouve minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Mas quem ouve minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que desabou, e foi grande a sua ruína. Nós podemos utilizar alguns livros importantes da doutrina. O primeiro livro que nós utilizamos foi o livro As Parábolas, de José de Souza e Almeida, quando ele informa que esta parábola está contida no final do Sermão do Monte. Jesus compara os homens e, melhor dizendo, ele os distingue entre aqueles que vivenciam a sua doutrina e os que não vivenciam a sua doutrina. José de Souza e Almeida ainda nos explica que na Bíblia nós temos informações de que a morte é fruto do pecado, ou seja, das transgressões. Aquele que é considerado vivo é aquele que não comete pecados ou não cai em transgressões. Já o pecador, ele é considerado morto, mas ele pode ser ressuscitado pela palavra de Jesus. O homem prudente, o homem sensato, é aquele que edifica a sua vida com a doutrina de Jesus. E é por isso que ele não cai nas transgressões, nos pecados. Mas o homem insensato, ele cai nos contratempos da vida. Ele está sob o domínio da morte, ou seja, sob o domínio do mal, do pecado. E é por isso que nós nos lembramos de um outro trecho do Evangelho. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê, nunca morrerá. Nós continuamos estudando o mesmo livro. E José de Souza e Almeida afirma que o homem que ele segue Jesus, ele segue a sua doutrina, ele adquire uma força moral para ultrapassar todas as dificuldades e as tribulações de sua vida. Aquele que me segue não morrerá. É o princípio da doutrina de Jesus. Aquele homem que edificou na rocha, ele tem uma vida sadia, moralizada e abnegada, que as ilusões da matéria não conseguem abalar. Nós podemos lembrar que na parábola houve uma série de acontecimentos físicos, uma tempestade terrível, o rio que subiu, o vento que atingiu as casas.
Conosco acontece parecido. Todos nós passamos por provas que são necessárias ao nosso adiantamento. Lembremos, no Livro dos Espíritos, Escolha das Provas, os espíritos no mundo espiritual, antes de reencarnarem, eles mesmos escolhem as provas que são necessárias ao seu adiantamento. Portanto, nós escolhemos as provas necessárias para que pudéssemos evoluir nesta reencarnação. Não existem castigos, não existe um Deus punitivo. Tudo acontece para a nossa educação, para o nosso aprimoramento. O cristão, ele, estando com base no Evangelho de Jesus, ele adquire discernimento. E com isso, ele consegue enfrentar e eliminar os seus vícios físicos e morais. Este cristão, ele não vai se abalar por quaisquer dificuldades, porque ele sabe que elas são necessárias para se elevar. Ele vivencia dentro de casa todos os ensinamentos que ele vive e prega fora do seu lar. Mesmo sofrendo incompreensão dos seus familiares, que vão fazer formações infundadas da sua personalidade, do que ele realiza. Lembremos que existem muitas pessoas que fora do lar são excelentes. São pessoas amistosas, são pessoas carinhosas, educadíssimas, fazem até a caridade fora do seu lar. Mas essas pessoas usam máscaras. Elas, dentro de casa, são cruéis com seus familiares. Elas são opressoras, elas são pessoas que controlam a todos. Os seus filhos não podem falar, a sua esposa não pode falar. Eles não o respeitam por sua autoridade moral, eles o respeitam por medo. Nós estamos falando do verdadeiro cristão, que é diferente deste homem que usa máscaras. Ele é a mesma pessoa dentro de casa, no seu ambiente de trabalho, no seu momento de lazer. Se ele estuda, ele também é a mesma pessoa. Ele é o mesmo em todos os ambientes e com todas as pessoas da sociedade. Ele é um verdadeiro homem de bem, que é indulgente para com todos. Ele tenta fazer o bem e fazer aos outros apenas aquilo que ele deseja que os outros lhe façam. Este é o verdadeiro cristão que leva o Evangelho como seu guia. E aí nós nos perguntamos, como que este cristão, ele adquire forças? Porque pensemos, se cada um de nós tem as provas necessárias ao seu adiantamento, alguns de nós enfrentam dificuldades terríveis. Por exemplo, um pai ou uma mãe que perde o seu filho amado, que desencarnou jovem, ou que perde o seu filho amado para os vícios, para as drogas. Aquele pai de família que se encontra desempregado, que neste momento não tem de onde tirar dinheiro para o seu sustento, abre o armário e não tem nada para os seus filhos. Aquele outro que encontra dificuldades em relação à sua saúde, porque abriu um exame e o médico lhe informou que ele tem uma doença incurável. Mas estas pessoas, estranhamente, andam por aí e são afetuosas. Elas distribuem sorrisos e palavras de incentivo. E nós nos perguntamos, mas eu não tenho sofrimento nenhum na minha vida. No lugar dela, eu não conseguiria agir assim. Eu não conseguiria nem sair da cama enfrentando uma situação difícil como estas. Como é que ele consegue superar? Como ele consegue erguer a cabeça de onde ele tira
forças. Nós informamos que o verdadeiro cristão, ele busca forças exatamente no Evangelho, como dissemos, que traz todas as informações, traz paciência, calma, coragem para enfrentar as tribulações. Este homem, ele tira forças da prece, porque quando ele faz a prece, ele se eleva, e quando ele faz isso, ele consegue receber as inspirações dos espíritos abnegados, que o enchem de coragem e de fé. Mas ele também busca, no serviço ao próximo, o seu equilíbrio, porque quando nós desviamos os olhos do nosso próprio umbigo, quando nós conseguimos enxergar o outro precisando da nossa ajuda, precisando de uma caridade moral, de uma caridade espiritual, de uma caridade material, quando nós olhamos o outro, nós nos esquecemos um pouco dos nossos próprios sofrimentos e vamos pouco a pouco eliminando orgulho e egoísmo. Então, o serviço ao próximo também nos ajuda, também nos eleva. Portanto, este irmão, ele vai conseguir ter forças com leituras edificantes, participando de bons centros de educação religiosa, mas com tudo isso, nunca se esquecendo do serviço ao próximo. O verdadeiro cristão é um servidor. Mas nós falamos muito sobre aqueles que erram, sobre o mau pai, o mau esposo, e tem o mau filho também. Eu informei que trabalho na área da saúde e continuo atendendo as minhas senhorinhas, as pacientes que estão no lar e precisam continuar os seus tratamentos. E algumas delas falam muito comovidas dos seus filhos. Todos nós temos razão e devemos sim permanecer nos lares, mas pensemos, como seria a nossa vida, de repente, eu com 80 anos, no lar, em isolamento, com os joelhos que mal conseguem dobrar para me fornecer os passos necessários, com medo de sair de casa e as coisas faltando no meu armário. Como é possível os pais permanecerem no lar se eles precisam do necessário para sobreviverem? Alimentos, medicamentos, e ficam desesperados com tantas informações. Portanto, tudo deve ser passado, enfrentado, mas ter discernimento, ter sempre a cabeça no lugar para organizarmos uma rotina que seja benéfica, que nos proteja, proteja aos outros, mas que não os abandone. Nós falamos então que o mau pai, o mau filho, o mau esposo, certamente esta pessoa que é mau na sociedade, um mau vizinho, pensa apenas em si, se orgulha, este com certeza está ativando a lei de ação e reação, nos lembrando que todos os nossos atos trazem consequências mais ou menos penosas, dependendo das nossas ações, e nós, sendo maus desta forma, iremos atrair reencarnações onde expiaremos, onde passaremos por sofrimentos que sejam necessários para resgatar a preguiça, a má vontade de que demos prova. Eu vou observar aqui para ver se temos alguma informação. E aqui, dando boa noite para os nossos irmãos Yara, Rosana, um beijo, Rosana, muito obrigada. Eduardo, obrigada, oportunidade preciosa. Dreia e Yara, muito obrigada, boa noite a todos. Continuando, eu estou tentando fazer uma pausa entre os livros que nós estudamos para esta noite.
Se por um acaso forem questionando, eu faço uma pausa, tá bom? Então, continuando, nós podemos utilizar também o livro de Paulo Alves Godoy, As Maravilhosas Parábolas de Jesus. Ele vai explicar que esta parábola dos dois fundamentos, ela traz para nós as tribulações, os sofrimentos da vida. E quando as tribulações, elas se deparam com o homem prudente, elas vão encontrar a fé e a resignação. Então, elas não vão produzir grandes danos, porque, como dissemos, este homem segue a doutrina e ele se prepara para todas estas adversidades, sabendo que Deus é Pai amado, é Pai misericordioso e concede a todos oportunidades de elevação. Todos os homens que foram criados com o mesmo ponto de partida, mesma origem, simples e ignorantes, com a mesma finalidade de alcançarem a perfeição. Um não terá mais privilégio do que o outro. Então, todos nós temos oportunidades edificantes na vida. Este homem prudente sabe de tudo isso e tem paciência e fé. Mas quando as tribulações encontram o homem que vive no erro e na intemperança, elas vão produzir quedas. E estas quedas vão demandar longas reparações. Neste trecho, Erasmo me inspira a falar destas pessoas que não seguem a doutrina, que não têm fé. Vamos falar dos materialistas, as pessoas que não acreditam na vida após a morte, acreditam no nada. As pessoas que estão desesperadas, sofrendo muitíssimo, não sabem do porvir. Estas pessoas que agora, neste momento, nesta fase atual em que estamos vivendo, o isolamento social, que estão desesperadas no lar, mas em todos os tempos, quando perdem o emprego, quando vivenciam uma crise econômica que não sabem o que fazer, quantos de nós já não teve notícias de pessoas que se suicidaram? E, meus irmãos, o quanto é importante para nós estarmos ativos na nossa fé, o quanto é importante nós termos ideia de que devemos propagar a fé e conversarmos uns com os outros, levando esperança, levando ânimo, para que as pessoas se conscientizem de que todas as fases difíceis são passageiras. Mesmo à distância, um telefonema, um bate-papo no WhatsApp, qualquer forma de contato é importante para que a pessoa se sinta acolhida, para que ela saiba que não está sozinha neste momento de dificuldade. A fragilidade moral leva as pessoas a cometerem atos que são terríveis. E nós sabemos o quanto sofre um suicida. Portanto, estarmos atentos aos nossos familiares, nós dizemos que a caridade começa dentro da casa, dentro do lar. Atentos aos familiares mais próximos, aos parentes, aos vizinhos, e ampliar esta visão onde nós somos peças fundamentais desta sociedade. E se nós nos consideramos como verdadeiros cristãos, temos o compromisso de cuidar uns dos outros. Aquele que tem mais conhecimento será mais responsável por tudo que acontecer ao seu redor. Voltando ao livro de Paulo Alves Godoy, ele fala que, independente das religiões, todas as pessoas, todos os homens, eles podem edificar, eles podem se aprimorar, adquirindo virtudes, se destacando no meio onde vivem, sendo exemplos de amor, de dedicação e de desapego.
Estas pessoas, elas conseguem se elevar, se enobrecer e conseguem adquirir o apoio dos espíritos sublimes, lembrando que fora da caridade não há salvação. Muitos dos nossos irmãos dizem isso, né? Fora da religião não há salvação. Independente da crença, independente da sua fé, nós devemos realizar um trabalho ativo junto com Jesus, porque o meigo pastor nos pede ação e não adoração. Portanto, aquele homem prudente, ele edifica nas virtudes e nos atos nobres. Ele adquire fé. Ele sabe que todas as tribulações que ele enfrenta são transitórias. E isso traz uma coragem que traz para ele uma fortaleza suficiente para que ele possa resistir às futuras provações. Então, nós nos lembraremos que na nossa trajetória, então lá quando nós formalizamos o plano reencarnatório na espiritualidade, nós não colocamos no nosso plano apenas uma prova. São inúmeras no decorrer da nossa vida. E aí, então, eu vou falar de novo daquela senhorinha que eu atendo, aquela que tem 92 anos e que tem tanto para me dizer da sua vida e fala com lembranças saudosas dos momentos felizes, mas também se lembra dos muitos e muitos percalços que enfrentou durante toda a sua vida. E ela ainda fala: como será o momento da minha morte, do meu desencarne? Portanto, todos nós enfrentamos enquanto encarnados, e não nos esquecemos que os desencarnados também têm as suas provas para enfrentar, até que possam voltar os olhos a Deus, procurando o caminho edificante. Mas o homem insensato, ele fundamenta sua vida nos atos irrefletidos, nos crimes, nos ciúmes, na avareza, em todos os vícios, de forma geral. Este homem, quando ele é surpreendido por tribulações, mesmo que seja aquele homem que frequenta uma igreja, ele leva a Bíblia, o seu evangelho consigo, mas quando ele se depara com uma notícia terrível, ele tem o esfriamento da sua fé por falta de consistência. É aquele homem que ele vai passar por uma situação onde ele tem a estagnação, onde ele tem o atraso moral. Ele deseja abandonar a sua fé porque ele diz: Deus não me enxergou. Deus não vê o meu sofrimento. Se eu sou seu filho, por que ele não faz nada e me tira desta situação? Esta pessoa, após tudo isso, abandona sua fé, se lança ao materialismo e à revolta. Mas a justiça divina, ela não é inflexível. E nós nos lembraremos do importante trecho onde Emmanuel nos fala que nós podemos renovar o nosso destino todos os dias. Vejam o quanto esta frase traz importância e significado para todos nós, porque pensem, qual de nós, eu tenho 40 anos e eu posso dizer a vocês que em determinado momento da minha vida cometi erros terríveis, que não gosto de me lembrar, mas que servem para que eu possa tomar decisões mais acertadas agora. Muitos de nós têm uma vida que, se for olhar ali para o seu passado, lembram-se de momentos onde deveriam ter tomado outros caminhos. Muitos de nós que estava edificando sua vida sobre a areia, sem base nenhuma, e que, de repente, por uma inspiração, por uma intuição, foram tocados e decidiram modificar a sua trajetória.
Foi isso que aconteceu comigo, graças a Deus, Senhor. E desta maneira, Paulo Alves Godoy nos informa que aquele que está no erro, boa noite, Beth, boa noite, Zuleika, beijo para vocês. Estas pessoas que estão no erro, elas podem, a partir dos seus atos nobres, modificarem toda a sua trajetória. O que nós dizemos? De repente, você que está aí, vai analisar a sua vida. Nós dizemos quando nós passamos para o mundo espiritual, nós temos tudo gravado no perispírito, tudo o que aconteceu na nossa reencarnação fica gravado em nós. E nós temos acesso ao que fizemos durante toda a nossa jornada e somos o próprio juiz. Isso tudo está na nossa consciência. Se nós, enquanto encarnados, analisarmos o que fizemos até aqui, se você foi o vilão da sua história, você pode, a partir de hoje, se converter um verdadeiro cristão, se esforçar dia após dia para se tornar um homem de bem e pode virar o herói da sua história. E então estamos de posse de fazer esta renovação, de modificarmos o nosso destino e sermos pessoas boas, íntegras, especiais para as outras pessoas, auxiliarmos as outras pessoas que estão à nossa volta. Num trecho do livro de José de Souza e Almeida, ele explica que o cristão, ele serve como aquele que encaminha as pessoas a Deus. Quando ele crê em Jesus, quando ele edifica a sua vida sobre o Evangelho de Jesus, ele caminha a Deus, mas através dos seus exemplos nobres, ele consegue conduzir também as pessoas que estão à sua volta, que vêm, percebem a sua modificação, veem como ele tem uma serenidade de espírito, uma paz estranha diante de tanto caos, e diz, eu também quero esta paz e esta sensação de felicidade, eu quero ser como ele. Então, consegue caminhar também para Deus. Aqueles de espiritualidade inferior não conseguirão tirá-lo do seu caminho edificante. Pelo contrário, até estes são mexidos com aquelas ações bondosas. Kardec diz que não existe um coração, um homem com coração cruel, ligado ao mal, que não se compadeça com as boas ações. Portanto, todos percebem quando nos modificamos e isso faz diferença na sociedade. Encarnados e desencarnados podem, a partir dos nossos exemplos e nossas ações, serem tocados. Até que ponto nós não podemos mudar o mundo todo, irmãos? Nós podemos. Mas, continuando no livro que nós estávamos falando, de Paulo Alves Godoy, ele traz importantes exemplos de pessoas que se modificaram através dos seus atos nobres, de suas virtudes, passaram a ser exemplos grandiosos para nações. Nós podemos falar, vocês devem saber de quem eu estou falando, de Paulo de Tarso, que, como Saulo perseguiu tantos cristãos, ele que defendeu a fé cega, as posições de mando, e na estrada de Damasco teve aquele importante contato espiritual com Jesus, que o fez modificar toda a sua consciência e transformou aquele homem de Saulo para Paulo de Tarso. E ele que fala, não sou mais eu, e sim o Cristo que habita em mim. E é isso que nós sentimos quando nós temos a compreensão de poucas palavras do Evangelho, quando nós nos envolvemos com Jesus de forma sincera. Rogério Nicolo, boa noite, Paula, minha amiga de curso, eu lembro de você. Um beijo para você, Rogério. Ótima noite para você e para sua família, para Paula. Beijo, querido. E é isso que nós falamos.
Paulo de Tarso, que depois passou a difundir o seu evangelho a o evangelho de Jesus a todas as nações. Nós ainda podemos falar sobre Santo Agostinho, que estava vivendo nos vícios, na sensualidade, nos desvarios, e de repente passa a ter uma vida apostolar, disseminando o evangelho. Também Francisco de Assis, que tinha preocupações mundanas, também acabou participando de umas questões envolvendo as cidades de Perugia e Assis, e a partir de uma revelação, ele modifica toda a sua vida e passa também a difundir o evangelho. Mas não posso deixar de comentar sobre Madalena, que acho uma figura importante demais do evangelho. Ela que vivia nos vícios, na ostentação e no orgulho, e de repente ela passou a seguir o amado Jesus e seguiu Jesus até o final de toda a sua missão gloriosa. Depois disso, Madalena, que já havia se transformado num exemplo de dedicação, de amor, ela passou também a ser um exemplo para muitas gerações. Nós vamos utilizar outro livro, o livro de Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, me desculpem. Caibar Schutel afirma que Jesus utiliza a parábola dos dois fundamentos e compara a crença com um edifício. E aí ele afirma que existem dois tipos de crença: a crença verdadeira e a falsa crença. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre a fé cega e a fé raciocinada. É a mesma coisa. Então, no Caibar Schutel fala que a verdadeira crença está relacionada a um edifício de boa qualidade, bem construído, sobre uma base firme, sobre uma rocha. E é aquela fé, aquela crença que é proveniente de estudo, de livre observação, onde parte do raciocínio, é uma fé ativa, uma fé cheia de questionamento. Kardec diz que para crer é preciso compreender, e ainda afirma que sem a luz da razão a fé se enfraquece. Nós só compreendemos realmente o que essas palavras significam quando nós nos tornamos pesquisadores junto com Kardec, quando nós começamos a ler os livros da codificação, que são tão perfeitos, tão ricos de informações e que vão desmistificando todas as coisas, onde um espiritismo que é pregado por aí, cheio de milagres, cheio de rituais, nós sabemos que não faz parte da doutrina espírita, da verdadeira doutrina espírita. Então, com o livro A Gênese, com o livro Céu e o Inferno, com todos os livros da codificação, nós descobrimos um Jesus muito mais amoroso e muito mais cheio de tantos poderes fluídicos do que poderíamos imaginar. É esta base forte que a doutrina nos dá. Mas e a fé cega? E a falsa crença? A falsa crença, Caibar Schutel compara com um edifício de má construção, que está sobre a areia movediça. Vejam, não basta ser areia, mas ainda é movediça. É aquela fé que é passiva, que é tradicional, que é hereditária. E aí, meus irmãos, eu vou dizer como mãe. As minhas filhas, eu tenho uma na infância, outra na adolescência, que vão comigo para a evangelização, que participam do evangelho no lar, e que enquanto estiverem sob os meus cuidados, elas irão
ter com a doutrina espírita a fé que é necessária, os conhecimentos que são necessários para terem base moral, para adquirirem força moral. Uma vez na fase adulta, elas podem escolher ir para outra religião. As religiões são importantes, cada uma delas trazem linguagens necessárias para que os homens possam se aproximar de Deus, cada uma com uma linguagem específica ao grau de aperfeiçoamento de cada pessoa. Por isso, se elas desejarem ir para a religião católica, evangélica, que seja com estudo, que seja uma fé ativa, que elas possam se sentir com coragem, que elas tenham realmente a base que é importante. Mas esta fé falsa, a que traz a fé da hereditariedade, é quando a pessoa ela aceita os dogmas que são sugeridos sem convicção ou análise. Ela vai participar de doutrinas sem saber o que faz. Ela não raciocina em cima daquilo. Isso é perigoso, porque em excesso, Kardec diz que produz o fanatismo. Esta pessoa pode ser vítima de falsos cristos e falsos profetas. Eu gosto muito de usar uma frase simples: só existe um pastor, que é Jesus, e um Senhor que é Deus de imensa bondade, criador de todos nós, irmãos. Em excesso, produz o fanatismo. Estas pessoas que têm a fé cega, eles podem sofrer a exploração da sua fé, onde falsos profetas podem se usar deles para interesses pessoais ou mesmo financeiros. E é por tudo isso que nós dizemos o quanto é importante estarmos sempre conversando. Olhando aqui, Doraci Marques, boa noite, amigos, saudade de todos. Um abraço, Doraci, ótima noite para você, Jesus ilumine seu lar. O quanto é importante termos conhecimento do Evangelho. Caibar Schutel ainda nos explica que para termos um edifício, para termos uma casa construída, nós devemos encontrar o terreno, tomar posse dele e depois iniciarmos a construção desta casa. Alicerce, paredes, telhado, acabamento interno e externo. Da mesma forma, nós, quando encontramos a verdade, nós precisamos construir a nossa crença. Não é de uma hora para outra que nós temos uma fé inabalável. Nós precisamos construir através de estudos, através de preces, onde nós somos bem inspirados, bem intuídos. Precisa de construção. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Todos nós precisamos construir a nossa crença. E para que nós possamos finalizar a palestra, nos lembraremos de um importante trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Agora nós voltamos a falar do isolamento social. Com este desespero que está no mundo todo, quantos não foram aqueles que diante de tribulações terríveis, de adversidades terríveis, se atiraram no chão de joelhos a clamar: Senhor, me auxilia, me ajuda, Pai. Quantos de nós, vivendo um desespero, não pedimos fervorosamente: me dai graças, ó Pai. Mas, meus irmãos, quantos de nós, quando estão vivenciando momentos alegres, junto com seus familiares, amigos, quando estão em viagens, curtindo férias, quantos
de nós se lembram de agradecer ao Pai? Esta é a reflexão de hoje. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. O momento é sempre de trabalho edificante. Nós escolhemos o caminho que vamos seguir. Qual tem sido a sua escolha? Quais os caminhos que você tem seguido? Vamos falar do seu lar. Você que é pai de família, como você está tratando sua esposa, seus filhos? Lembremos, é sempre de trabalho. Nós estamos reencarnados para eliminarmos mazelas, adquirirmos virtudes, e é com trabalho edificante que fazemos isso. Eu já disse agora há pouco, intuída por Erasmo, observemos as pessoas que estão à nossa volta. Quando nós ajudamos as outras pessoas, nós nos elevamos. Ajudando o outro, ajudamos a nós mesmos. Curvar para Jesus em sinal de submissão é uma grande vantagem, porque nós sabemos que tudo vem dele, mas devemos ter uma fé ativa, de trabalho fervoroso, nos preocuparmos com todas as pessoas que estão isoladas, perto e distante de nós, nos preocuparmos se essas pessoas podem ficar isoladas, se nós não precisamos ir ao mercado, ir numa farmácia, auxiliá-los, se mesmo pelo portão nós não precisamos mandar um beijo à distância e dizer, estou pensando em você. Façam preces. Não podemos nos esquecer de que tudo o que acontece no mundo físico também mexe com o mundo espiritual. E todos os médiuns que estão me ouvindo neste momento sabem do que estou dizendo. Nós que estamos temporariamente afastados dos nossos trabalhos espirituais, o quanto são necessários para nós. Então, mantermos este trabalho de caridade moral ativo, que é da prece pelos encarnados e pelos desencarnados. Vou finalizar vendo aqui, tem algum questionamento? Zuleika, provas muito difíceis, com certeza, minha irmã, muito difíceis. Eu creio que em breve as coisas serão amenizadas. Eu tenho ouvido os pacientes comentando o tempo todo, Paula, nunca mais será como antes. Se for desta forma, que possamos utilizar as boas coisas que vieram a partir disso. Sempre termos em nossa mente esta facilidade de observarmos em todas as situações da vida os pontos positivos. Existem coisas terríveis acontecendo, pontos muito negativos, mas observarmos os pontos positivos de higiene, ações de solidariedade, pessoas que realmente estão observando os outros, fazendo estas obras de caridade, esta oportunidade que temos de falar mais sobre fé, pensarmos mais em Deus, pensarmos mais na morte. Eu falei um dia desses com uma amiga querida, nós precisamos saber passar pelos momentos difíceis, mas nós só saberemos passar por eles se dialogarmos a respeito. Não é só desesperar-se quando chega a hora, mas conversarmos, pensarmos, tranquilizarmos uns e outros, darmos o nosso apoio em todas as questões. Vamos pensar que dias melhores virão muito em breve. Eu estou com muitas saudades de muitas pessoas e estou sentindo falta de abraços apertados, de beijinhos calorosos. Tenho certeza que em breve nós teremos uma nova fase, uma nova etapa, onde exigirá ainda mais trabalho de todos nós. E quem tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, que estejam então atentos aos trabalhos de fé, porque nós temos informações muito pertinentes para que possamos
conseguir tudo isso. A taxa tende a aumentar. E nós colocamos toda a nossa vida nas mãos do Senhor, minha querida Yara. Toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Porque tudo que tivermos que vivenciar em prol da nossa edificação, nós vivenciaremos, porque Ele é Pai amado e nos conduz sim ao progresso. Esta resignação e esta paciência de esperar por dias melhores também faz parte do verdadeiro cristão. Eu tenho fé de que nós superaremos tudo isso. Eu agradeço a oportunidade que tive, Márcia. Um beijo para você, Rosana. É verdade, vai dar tudo certo, querida. Se Deus quiser. Eu vou finalizar a palestra de hoje. Peço que me acompanhem nesta prece. Pai amado, de imensa bondade, permita, Senhor, que os trabalhadores espirituais adentrem em todos os lares, levando luzes de paz, de tranquilidade, de certeza, Senhor, que conseguiremos passar tudo isso e sairemos mais fortalecidos, com coragem, mais instruídos, por que não dizer, sabendo das reais potencialidades e dos deveres que devemos ter com cada um, com todos aqueles que estão próximos de nós. Senhor, permita que os trabalhadores do alto nos inspirem e estejam nos auxiliando nesta etapa de nossas vidas. Eu agradeço ao amado Mestre Jesus que nos direciona com seu Evangelho e ao amigo Erasmo que me inspira, ele que é o responsável por todo este trabalho. Amigo, muito obrigada. Graças a Deus, graças a Jesus. Eu agradeço, meus irmãos, pela oportunidade de realizar este trabalho com vocês. Só Deus Pai sabe o quanto me é importante. Muito obrigada aos diretores da casa. Rosana, minha querida, um beijo carinhoso para você. Muito obrigada. Que vocês sejam todos envolvidos na paz do amado Mestre Jesus. Boa noite a todos. O meu abraço caloroso. Obrigada.